Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o Saulo Ferreira, estou em mais um vídeo aqui nesse formato descontraído e sem edição também, porque eu estou viajando, né? Vocês sabem disso, a galera que acompanha já está sabendo disso. Deixei alguns vídeos prontos aí no canal, mas como tem muita coisa rolando, eu estou precisando gravar aqui enquanto eu estou nas minhas férias em viagem aqui em Santa Catarina, e eu queria comentar com vocês essa polêmica, pessoal, porque é claro que tá dando o que falar, né? O posicionamento da atriz Maria Gabriela de Faria, que decidiu se posicionar a favor da prisão do Maduro pelos Estados Unidos, né? Eu trouxe para vocês aqui alguns prints, inclusive, que eu fui salvando para a gente conversar, né? E tá aqui, ó, no notebook. A Maria Gabriela de Faria começou assim, né? Começou postando que ela estava de acordo com isso, com a legenda ali, como eu mostrei para vocês. Nós oramos por isso por muito tempo. Ela decidiu então se pronunciar. E aí é claro que isso deu polêmica, né, pessoal? Primeiro, porque Hollywood é, na sua maioria, progressista. E o lado progressista, né, o lado democrata, e também a esquerda no mundo todo, caso você não tenha visto, acredito que sim, mas enfim, eles estão condenando o que o Trump fez ao Maduro, né, dizendo que não era essa maneira correta de interferir e tudo mais, o que, já vou deixar bem claro aqui meu posicionamento, para quem quer saber, não sou um expert em geopolítica, não sou um expert em Venezuela, né, mas eu sei o básico e eu sei ler as informações, e há anos que eu já acompanho as notícias da Venezuela. E assim, pessoal, ninguém é santo, ninguém é super-herói, mas o Maduro era um ditador e ele não era reconhecido como presidente legítimo, não só pelos Estados Unidos, mas por vários países, tá? E ele foi acusado formalmente nos Estados Unidos como uma pessoa envolvida, né, como uma pessoa influente no narcotráfico. Isso além dos crimes contra a humanidade que ele já havia cometido, né? E aí, a Maria Gabriela de Faria, que tá lá no meio de Hollywood, é modelo e atriz, mais especificamente agora com o filme de Superman, né? A engenheira, ela decidiu se pronunciar, porque ela é uma atriz venezuelana. Claro, tem a carreira no exterior, mas ela é uma atriz venezuelana. E isso é muito interessante, pessoal, porque eu gosto de... Eu sempre falo aqui pra vocês, eu acho que os atores, independente do lado deles, eu acho que os atores, eles vivem uma realidade à parte do povo, né? Das pessoas comuns. Porque eles ganham milhões, eles não têm trabalhos regulares, né? Eles assinam contratos milionários, ganham milhares ou milhões de dólares. Então, esses famosos, esses artistas, eu sempre acho que eles não têm conhecimento de mundo suficiente, pelo menos há muito tempo já, porque tem pessoas que tiveram um começo mais humilde e depois se tornaram ricas, né? Mas eles não têm conhecimento de mundo para opinar sobre certas coisas, porque eles não vivem essa realidade. Isso, inclusive, aqui no Brasil também. Então, por isso que eu acho que às vezes o artista tinha que ficar quieto em relação a questões políticas, porque ele não vive isso na pele, né? E geralmente a crítica está associada à esquerda, porque os artistas são, na sua maioria, de esquerda. Só que, quando é na questão da direita, eu também acho que os atores deveriam ficar, porque as pessoas, da mesma maneira que a gente fala isso pro pessoal da esquerda, as pessoas de esquerda podem falar isso do pessoal da direita, né? Falar, não, peraí, vocês não têm a vivência, vocês não sabem que o pobre sofre, aquela coisa toda. Só que nesse caso aqui, pessoal, eu acho que a gente tem que abrir uma exceção. E eu até marquei a Gabriela, Maria Gabriela, nos meus stories lá no Conversa de Nerd Underline no Instagram, porque eu achei que ela fez certo de se posicionar. Porque isso aqui deveria ser uma pauta que une a todos. Mas é claro que não, né? Porque a esquerda tem os seus ditadores de estimação, tá? Porque, galera, e ela levantou aqui, eu trouxe várias coisas que ela postou pra gente conversar nesse formato. O que vocês estão gostando, né? Vocês estão curtindo esse formato aí? O outro vídeo foi bem, vocês engajaram pra caramba, então eu tô até pensando, não tô aqui com os meus equipamentos, como eu falei, eu tô viajando. Quando eu voltar pra São Paulo, tô pensando em estabelecer esse formato mais descontraído, sem edição, como se fosse um vlog, um daily vlog, alguma coisa do tipo, tá bom? Vai ser o Café com Nerd. Mas enfim, ela postou, pessoal, 2 vezes, né, no story dela, ela compartilhou, né, esse post aqui, tá, que eu vou ler pra vocês, que é da página Basic Optimism, né, o otimismo básico, e ela postou, depois quando saiu do story, ela repostou, e esse post aqui, pessoal, dá uma paulada nos militantes de esquerda que estão opinando aí sem saber,
tá? E eu também quero comentar com vocês, tem uma outra coisa que ela compartilhou, mas já pra fazer um teaser aí pra vocês, eu quero comentar esse post aqui, que a galera tá falando que é uma alusão a um conservador de direita. Eu fiz essa enquete lá no Instagram também, porque, né, muitos nerdolas, vocês sabem que eu discordo aqui, a gente tá no mesmo espectro político da direita, mas eu discordo de várias coisas dos nerdolas. E eu discordo que Superman é um filme lacrador. Acho, inclusive, uma coisa ridícula e imbecil ficar chamando ele de super beta e tudo mais. Não são todos. Mas quem fala, porque só pelo fato do James Gunn ser um cara woke, né, foi até, inclusive, o vlog da semana passada, ele faz conteúdo woke. Isso não é verdade. E é interessante como essa cena aqui está sendo analisada agora com uma outra lente, né, com uma outra vertente, e não a vertente lacradora, como algumas pessoas apontaram. Mas a gente vai falar disso para finalizar o vídeo. Vamos falar então do que a Maria Gabriela de Faria postou. O último foi esse aqui, ó. Eu trouxe uns prints para vocês, né, porque não sabia a hora que eu ia conseguir gravar. Então, para não sumir, salvei uns prints aqui. E vamos começar. O primeiro que eu mostrei, né, aquela foto emblemática do Maduro, né, preso. E ela falou: nós oramos por isso por muito tempo, né? E essa imagem aqui virou meme, né? E é muito bom você ver um ditador desgraçado sendo achincalhado na internet, porque é o que ele merece. Mas então vamos aqui a esse post, tá? Eu trouxe aqui para vocês, eu salvei, dessa página, Basic Optimism, que diz o seguinte, basicamente, eu vou mostrar para vocês o que está escrito nas imagens e também na legenda, tá? Porque basicamente é um post contra a galera que tá lacrando, falando que o Maduro não devia ter feito isso, as pessoas que nem conhecem a Venezuela. Porque aquela questão que eu falei, da pessoa não ter a vivência, no caso, a Maria Gabriela ali, vamos chamar de Faria, né? A engenheira, ela é venezuelana e ela tem amigos e familiares lá. Então ela tem a vivência, embora ela esteja construindo a carreira dela fora, ela sabe muito bem o que o povo dela passa, né? E eu sei que pode ser debatível, assim como outros assuntos, mas tem coisa que não é. As pessoas literalmente estavam comendo lixo. E ó, vou ler aqui pra vocês, né? Tá em inglês, vou traduzir. O post diz o seguinte, ó: querido ativista, você não se importou quando os venezuelanos tiveram que comer do lixo, enquanto as elites do regime viviam como oligarcas, né? É isso que é interessante, né? Os esquerdistas ficam falando, não, Venezuela resiste, porque o Trump é imperialista. Meu amigo, você é burro mesmo? É uma coisa aí no seu cognitivo, ou você se esforça? Porque você está criticando os Estados Unidos, mas o Maduro e os amiguinhos dele, como o post fala, que viviam como oligarcas, comiam do bom e do melhor. E, inclusive, aquele último print que eu mostrei pra vocês, era aquele... Deixa eu voltar aqui, ó. Era aquela vez, né, que o Maduro tava comendo churrasco de luxo. Acho que é até aquele negócio que tem ouro, não sei exatamente. Não manjo muito dessas coisas culinárias chique aí. Mas ele tá ali, ó, ali em cima, como vocês podem ver, comendo churrasco chique, enquanto o povo tava literalmente comendo coisa do lixo. Por quê? Porque a economia tava quebrada. Entendeu? Então, os caras viviam no luxo, aí vem querer falar que o Maduro era um presidente humilde, ele tá sendo oprimido, vai ser burro na cadeia, igual dizia o Clóvis de Barros, entendeu? Tem que comer alfafa, um cara desse, por favor, sabe? Eu tenho esperança nas pessoas, mas tem coisa que eu perco a linha. Eu tenho esperança que as pessoas podem mudar, só que tem gente que se esforça para ser imbecil. E aí a De Faria colocou aqui, né? O ditador comendo como um rei, enquanto o meu povo procurava por comida no lixo. Por anos. Ela falou. Tá aqui, né? Ela escreveu em inglês porque ela tem a carreira lá fora, né? Então, como que uma pessoa que diz que ela é de esquerda porque ela se importa com o povo e ela é contra o capitalismo, ela fecha os olhos para isso daqui? O ditador em si, os políticos em si, eles são um bando de gente miserável. Miserável no sentido de não valer nada, porque eles são ruins mesmo, eles são mentirosos mesmo. Agora, o povo, né, as pessoas aqui, os cidadãos daqui, e também os democratas lá, dos Estados Unidos, os progressistas, que é o que esse post aqui tá atacando, ficar opinando contra os Estados Unidos, você não precisa gostar do Trump, mas ele acabou com o ditador. Mas se é o Trump, então não. Aí não serve. Pô, vocês não são a favor do povo? O povo tava literalmente comendo lixo, a Venezuela tava quebrada, enquanto o desgraçado do ditador tava lá, de boa, comendo churrasco caro. Então, assim, tem que ser muito imbecil, me desculpa. Mas, enfim, continuando aqui com o post, né? Esse é só um, né? Aí, continua aqui, ó. Querido ativista, você não se importou quando a Rússia, a China e o Irã roubaram o petróleo da Venezuela enquanto as pessoas morriam de fome? E aqui, opa, bati aqui na minha câmera.
eles até usaram aqui, né? Ó, essa charge, né, mostrando. Porque aí o pessoal, não, porque o Trump quer roubar petróleo, não sei o quê. Claro que o Trump tem os interesses dele. É os Estados Unidos, eles querem negócio, eles querem money. Money is good, né? Times money, money is good. Mas eles falam como se o Maduro estivesse usando todo o lucro, né, dos recursos naturais, inclusive o petróleo, para abastecer os celeiros do povo venezuelano, né? Tava usando para o bem do povo venezuelano, tava ali dando uma condição de vida digna, e agora o Trump chegou, derrubou esse grande líder benevolente para roubar. Então assim, você tem que ser muito burro para acreditar numa narrativa dessa. E de novo, eu não sou nenhum especialista, mas isso aqui é o básico, gente, é o básico. Os caras estavam ali, ó, o petróleo não era usado em favor do povo, era usado para encher o bolso do Maduro, sem contar o dinheiro do tráfico também, né? Mas aí, o post continua. Além dessas duas coisas, eles colocam aqui, ó. Querido ativista, você não se importou quando Maduro transformou a Venezuela, aliás, ou colocou a Venezuela, estou traduzindo aqui em tempo real, colocou a Venezuela na maior crise migratória do mundo, forçando 8 milhões de pessoas a fugirem de um país rico que ele arruinou. E vocês sabem disso, né? A Venezuela era um país rico. E não foi só o Maduro, né? Começou com o Chaves. Então, olha só como o pessoal tá realmente levantando os dados e jogando na cara. Isso aqui é irrefutável, cara. Irrefutável. Não tem como você negar. Mais um, ó. Querido ativista. Acho que eu não mostrei aqui pra vocês, né? Ó. Inclusive, se eu não me engano, essa imagem aqui, ó, que foi usada, é de uma venezuelana no Brasil, tá? Porque a placa tá escrita em português, pedindo ajuda, né? E ali, dando sequência, mais um. Querido ativista, você não se importou quando jornalistas foram presos, quando estudantes foram torturados e mães procuraram por filhos desaparecidos, porque os opressores, né, enfim, estavam ali preocupados com a questão ideológica. E aqui uma foto da mãe, né, procurando pelo seu filho. E aí, aqui no Brasil, é o pessoal que fica aplaudindo o Ainda Estou Aqui, da Fernanda Torres, porque fala da ditadura militar, o Agente Secreto também, né, não assisti, mas pelo que eu sei ali do filme também aborda essas coisas. O pessoal tem um fetiche, né, em falar da ditadura militar no Brasil, só que eles defendem esse regime aqui, ó, que faz igual ou pior, tá? Se você pegar os números, é pior. E aqui, ó, querido ativista, né, olha lá, o tanque de guerra passando em cima dos manifestantes. Você não se importou quando as eleições foram roubadas, quando os líderes da oposição foram banidos e quando as urnas, né, foram respondidas com balas, ou seja, quem questionou o resultado das eleições foi recebido na bala, né? A lei só importou quando ela se curvou ao seu jeito, à sua vontade. Olha só, não é verdade? E é o post que ela compartilhou 2 vezes, a Maria Gabriela de Faria. E aqui, por fim, ó, uma senhorinha com a bandeira da Venezuela comemorando, né, que o ditador foi removido. E colocou, ó, querido ativista, se você soubesse, né, se você conhecesse venezuelanos, você saberia que isso não foi uma tragédia, né, isso que aconteceu, isso que o Trump fez. Foi uma libertação. Eles até usam o termo aqui, liberation. E você não apoiou o povo, você apoiou o regime que destruiu o povo. E você ainda continua apoiando. Então, assim, para defender o Maduro, para falar que o que o Trump fez foi errado, tem que ser um completo imbecil. Você me desculpe, tá? No sentido literal da palavra. Um imbecil é uma pessoa que defende a coisa errada, que faz a coisa errada mesmo tendo a resposta ali e a realidade escancarada diante dos seus olhos. E ela simplesmente compartilhou isso 2 vezes. Ela tá se posicionando, pessoal. Agora, qual que vai ser a repercussão, né, disso? Em relação ao James Gunn, ele é um cara de esquerda, mas eu não acho que ele vai boicotar a personagem nem nada do tipo. A engenheira estava prometida para aparecer no filme Authority, né? Esse filme a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Talvez seja uma animação, acho que é uma boa saída, uma boa proposta. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Mas não acho que ele vai boicotar. Muito provavelmente ela aparece em Superman 2, porque ela apareceu no primeiro filme. Não acho que ele vai fazer. Agora, em relação a outros estúdios, outras pessoas que, né, porventura queriam contratar ela, pode ser que ela sofra uma retaliação, né? É uma questão política. E ela, sabendo disso, porque ela tá no meio, ela escolher defender o que é certo é muito corajoso da parte dela. E eu espero que, da parte do James Gunn, né? Eu defendo James Gunn aqui quando eu acho que o pessoal tá pegando leve com ele. Aliás, quando o pessoal deveria pegar mais leve com ele e pega pesado. Então, eu defendo. Agora, se ele fizer qualquer coisa nesse tipo,
não vai ter como defender, porque é aquilo, você pode criticar o Trump, pode não gostar do Trump, mas tirar o Maduro era uma coisa necessária, tá? E aí, falando do James Gunn, né, é interessante, né, porque esse post aqui, ó, tá agora reinterpretando, porque para muitos o James Gunn lacrou, né, na legenda desse post aqui eles falavam isso, inclusive, né, e se foi uma lacrada, saiu o tiro pela culatra, porque a Lois falando, né, porque confrontando ali o Superman. Na prática, você entrou em um país ilegalmente, se envolveu em uma crise geopolítica e ameaçou o chefe de Estado. E a resposta do Superman é: pessoas iriam morrer, né? E eu até provoquei lá no Instagram isso. Essa questão é o quê? É uma lacrada de esquerda? Essa parte da trama representa o conservador de direita? Ou sem ideologia só representa o Superman? A maioria votou, né? Enquanto esse vídeo está sendo gravado, a maioria votou representa a bondade do Superman. Então, tá vendo? Como quando o negócio é bem escrito, as pessoas podem analisar por lentes ideológicas diferentes. O James Gunn acertou muito bem. Essa cena, inclusive, aqui é uma das melhores do filme. O roteiro muito bem escrito. Então, pessoal, é isso. A treta está instaurada. Hollywood não é homogênea de esquerda, como nós podemos ver aqui. E eu esqueci de ler aqui para vocês, né, a descrição, pra gente fechar, a descrição que eles colocaram aqui. Eles acrescentaram, né, além das coisas que eles escreveram no post, que querido ativista, você sequer se importa com venezuelanos? Você não se importou quando potências estrangeiras, né, roubaram as riquezas do país, né, mencionando ali a Rússia e também o Irã, né, como eles colocaram ali, a China. Você não se importou quando os mais pobres comiam do lixo, você não se importou quando as eleições foram roubadas, né? Eles acrescentam algumas coisas. E quando as pessoas fugiram por causa de fome e tudo mais. E é interessante, essa frase aqui, ó, que eu gostei da descrição, que fala: os venezuelanos não se importam por quê, né? Não se importam com o motivo pelo qual o Trump decidiu interferir na Venezuela, libertar a Venezuela do Maduro. O que importa para eles é que ele fez. Porque a galera intelectual que né, não consegue mais passar pano pro Maduro fala: não, realmente, o Maduro é um ditador, realmente as eleições não foram justas, mas o povo venezuelano precisa encontrar uma solução. Não é o que o pessoal fala? Só que quem que encontrou a solução? A ONU não encontrou a solução. Eles tentaram as eleições, o Maduro roubou as eleições mais uma vez, depois de anos. Então, o Trump chegou com uma solução e para eles tá bom. Agora vamos ver o que vai acontecer. Né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas aqui, mais uma vez, palmas para a Maria Gabriela de Faria. Tem coisas que é muito importante que os artistas que têm uma visibilidade se posicionem, tá? Isso aqui não é sobre direita e esquerda, isso aqui é sobre humanidade, tá? Se você diz que você defende os direitos humanos e o acesso aos bens, ao dinheiro, às pessoas, você tem que começar criticando, né, e condenando ditadores que se dizem de esquerda, que são amiguinhos, inclusive, do Lula, presidente aqui do Brasil, que dizem que brigam pelo povo, mas desfrutam do melhor, enquanto o povo tá literalmente comendo lixo e literalmente na pobreza. É só você puxar os números. Então, tá aí aqui mais um vlog, mais um assunto polêmico. Não seja burro, tá bom? Faça a lição de casa, pesquise. E é isso aí. Parabéns, Maria Gabriela de Faria. Vida longa a sua carreira em Hollywood para fazer contraponto com um esquerdista burro por aí. E é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Falou!